Olá, aqui é o Tio do Papelão, trazendo mais um vídeo de contos de terror. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Essa história aconteceu comigo em 2015, durante uma caminhada no interior de Minas Gerais, numa região de serra que eu costumava explorar para fugir um pouco da rotina. Eu curtia fazer trilhas longas, sozinho mesmo, coisa de 8, 10 horas de caminhada só para limpar a mente. Era meu jeito de desligar do estresse do trabalho e da vida em geral. Nesse dia, escolhi um caminho pouco conhecido. Não tinha estacionamento por perto, nem placa indicando início de trilha. O acesso era escondido, atrás de uns arbustos bem fechados, e a trilha em si mal dava para ver. Parecia que ninguém passava por ali há anos. Mesmo assim, segui em frente. Conforme eu avançava, a vegetação ia ficando cada vez mais seca. As árvores pareciam mortas, muitas caídas ou com galhos grandes atravessando o caminho. A impressão era de abandono total. Mais adiante, a trilha começou a ficar mais apertada, cercada por mato alto. Ainda dava para ver por onde andar, então continuei. Foi aí que ouvi um som estranho. Um assobio vindo da direção da serra. Era fraco, mas tinha um ritmo, como se fosse uma melodia curta. Parou de repente. Aquilo me deixou com um pressentimento ruim, mas tentei me convencer de que era só outra pessoa na trilha, talvez mais acima. Cerca de 20 minutos depois, ouvi o mesmo assobio de novo, só que dessa vez bem mais perto e mais alto. O medo bateu mais forte. Mesmo assim, segui em frente, mas já com meu canivete na mão, por precaução. Depois de subir mais um trecho, me deparei com uma árvore caída bloqueando a trilha. Os galhos eram cheios de espinhos, então contornei por fora. Quando virei numa curva, notei um pequeno vale onde provavelmente já correu um riacho. E bem no meio, vi algo esquisito. Uma espécie de toca feita com gravetos grandes, como se alguém tivesse montado aquilo com cuidado. A construção era muito complexa para ter sido feita por animal. Nessa hora, o medo apertou. A ficha foi caindo. Aquele assobio. Podia ter alguém vivendo ali. Resolvi sair dali o mais rápido possível. Mas assim que virei de costas para sair do vale, ouvi o assobio de novo. Só que dessa vez, veio de trás de mim. Meu corpo congelou. Quando me virei, vi uma cabra parada exatamente onde o som tinha vindo. Os olhos dela estavam cravados em mim, e ela não se mexia. O estranho é que era bem maior do que qualquer cabra que eu já tinha visto na região. Eu fiquei ali, paralisado, tentando entender o que estava acontecendo. Quando dei um passo para trás, ela abriu a boca lentamente, de um jeito quase mecânico, e então soltou exatamente o mesmo assobio de antes. Foi o suficiente. Virei e saí correndo montanha abaixo, tropeçando em raiz, pedra, galho, o que tivesse pela frente. Ainda escutei o assobio mais uma vez, ecoando pela serra, mas não olhei para trás nem por um segundo. Nunca contei essa história para ninguém. Achei que iam rir da minha cara ou achar que eu estava inventando coisa. Só recentemente ouvi falar dos Skinwalkers, umas entidades sobrenaturais do folclore indígena dos Estados Unidos. E quanto mais eu li sobre, mais aquilo parecia se encaixar com o que vi. Mas no fundo, até hoje eu não sei o que era aquilo. Só sei que nunca mais voltei naquela trilha. Todo ano minha família fazia uma viagem para acampar em São Miguel da Serra, no interior de Santa Catarina, junto com alguns amigos de longa data. Era a tradição. E uma parte dessa tradição era o que meu pai e o melhor amigo dele, o tio Neco, chamavam de caçada ao Narceja. Para quem não sabe, Narceja nem existe. Era só uma brincadeira que eles inventavam para se divertir às custas das crianças. Diziam que o tal Narceja era uma criatura parecida com um pássaro, super agressiva, que só aparecia à noite e vivia escondida nas árvores. E claro, a gente era pequeno demais para desconfiar que era só zoeira. Naquele ano, minha irmã e eu estávamos empolgados como sempre. Achávamos que dessa vez veríamos um Narceja de verdade. Era o segundo dia do acampamento. Tudo já estava organizado, e quando o sol começou a se pôr, meu pai reuniu todas as crianças para a missão. Alguns estavam com gravetos como se fossem armas, e um menino até levou uma espada de madeira. Meu pai disse que o tio Neco tinha ido na frente para explorar a mata. A gente entrou no mato animado,
morrendo de curiosidade e com um leve medinho. Depois de uns 10 minutos de caminhada, ouvimos um barulho no meio das árvores. De repente, o tio Neco apareceu pulando de trás de uns galhos, todo sujo de tinta vermelha, gritando que o Narceja tinha pegado ele. Foi o suficiente para criar o caos. Todo mundo saiu correndo e gritando. Eu, com 8 anos, sem entender nada, entrei em pânico e corri para o meio do mato. Corri sem rumo até achar um arbusto grande o suficiente para eu me esconder. Me encolhi ali e tentei não fazer barulho. Depois de um tempo, tudo ficou silencioso. Quando olhei por entre as folhas, vi algo passando ali perto. Parecia um cachorro, mas suas pernas eram estranhamente longas e finas. A cabeça era deformada, com partes do corpo praticamente sem pelos. Era uma criatura bizarra, diferente de tudo que eu já tinha visto. Ela andava devagar e, mesmo de longe, dava para ouvir um som fraco, quase um gemido. Fiquei paralisado. Eu não conseguia tirar os olhos daquilo, mesmo com a sensação de medo crescendo cada vez mais. Não era um susto qualquer, era um pavor silencioso, como se meu corpo soubesse que aquilo não devia existir. De repente, ouvi meu nome sendo chamado e o barulho de galhos quebrando. A criatura virou a cabeça e olhou direto para mim. Nossos olhos se encontraram por um instante que pareceu durar uma eternidade. Até meu pai me puxar pelo braço e me levantar. Ele me deu uma bronca por ter corrido para o mato. Falou que tudo não passava de uma brincadeira. Mas eu estava em choque. Contei a ele o que tinha visto e perguntei se aquilo podia ser um Narceja. Ele só riu e disse que Narceja nem existia. Naquele dia, aprendi que a caçada era só uma pegadinha. Mas o que eu vi, aquilo não saiu da minha cabeça. Durante anos tentei me convencer de que era só um coiote estranho ou um bicho qualquer. Mas no fundo, algo me dizia que não era. Foi só anos depois, já adolescente, que ouvi falar sobre os Skinwalkers. Criaturas do folclore indígena norte-americano, capazes de assumir formas de animais. E aí tudo fez sentido. O que eu vi se encaixava perfeitamente com o que descreviam. Até hoje, não tenho certeza do que encontrei naquela noite. Mas às vezes, quando estou sozinho numa trilha ou pedalando no fim da tarde, ainda sinto aquela mesma presença. Como se tivesse algo me observando de longe, escondido entre as árvores. Eu morei com minha esposa e meus 2 filhos numa cabana de madeira, no interior de Santa Catarina. Por quase 10 anos. Era uma vida tranquila, isolada, simples e silenciosa. A cabana ficava num pedaço de mata afastado, sem estrada direta. Só uns caminhos de terra batida que levavam até outras famílias que moravam em sítios e casas parecidas, a alguns quilômetros dali. Com o tempo, a gente fez amizade com alguns desses vizinhos. Trocávamos mantimentos, jantávamos juntos de vez em quando. Tocávamos uma pequena roça com hortaliças, algumas galinhas, vacas, e vivíamos bem. Só que tudo mudou de uma forma estranha. Foi numa noite qualquer. Eu estava sozinho na sala, lendo como sempre fazia, quando ouvia as vacas se agitando no curral. Isso era esquisito, porque já era bem tarde. Fui até a janela que dava para o quintal, puxei a cortina e vi as vacas correndo para o lado esquerdo do campo, assustadas. Do lado direito, vi algo parado atrás de uma árvore. Algo que parecia um veado. Mas não era comum. Era grande, muito maior que o normal, e estava completamente imóvel, olhando direto para casa. Não me mexi. Senti uma coisa estranha, um desconforto. Mas como parecia ser só um animal, deixei para lá, fechei a cortina e voltei para o livro. Passaram-se semanas. A vida seguiu. Até que numa madrugada, minha esposa me acordou. Ela estava pálida, tremendo. Me mandou fazer silêncio e ouvir. Eu ouvi. Do lado de fora da cabana, havia alguma coisa arrastando as mãos nas paredes. Um som lento, contornando toda a casa. Parecia que alguém, ou alguma coisa, estava nos cercando. Peguei meu rifle, chequei as crianças e fui até as janelas. Em todas, nada. Até que cheguei na do nosso quarto e vi ele de novo. O veado, parado, olhando fixamente, sem piscar, sem se mover. Um frio subiu pela minha espinha. Na manhã seguinte, decidi ir até a casa do seu
Nelson, nosso vizinho mais próximo, uns 2 quilômetros mata adentro. Pedi para minha esposa trancar tudo e não sair de casa com as crianças. No meio do caminho, ouvindo só os sons da floresta, comecei a tentar racionalizar. Talvez fosse só um animal, talvez eu estivesse paranoico. Mas quando ouvi o farfalhar das folhas atrás de mim e me virei, ele estava lá, parado, no meio da trilha, a menos de 10 metros. Seus olhos pareciam olhos humanos. As pupilas pequenas, um branco ao redor que não era de bicho nenhum. Foi como se eu tivesse encarando uma coisa que não devia existir. Corri feito criança, quase chorando. Seu Nelson me recebeu assustado, mas quando contei o que vi, ele não se surpreendeu. Pelo contrário, disse que aquilo parecia ser um andarilho de pele, uma criatura das lendas dos povos indígenas, algo que só aparece para quem despertou sua atenção ou incomodou seu território. Disse que essas entidades só te encaram assim se querem algo de você. Eu saí de lá com mais medo do que quando cheguei. Nas semanas seguintes, nada mais aconteceu, mas eu já não conseguia dormir como antes. Aquela paz que a gente conhecia acabou. E mesmo anos depois, eu ainda sinto que tem algo me observando quando entro no mato. Já fazem 15 anos. A gente se mudou para a cidade pouco tempo depois, pela segurança dos meus filhos. E até hoje, nunca contei isso para ninguém da minha família. Só tô falando agora, porque não consigo mais guardar isso dentro de mim. Algumas coisas que a gente vê não tem explicação. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E acompanhe o vídeo anterior. Até a próxima.